Olá, pessoal! Então, continuando nossa aula de ontem, falando aí sobre a organização e as características gerais dos seres vivos, hoje nós veremos mais alguns detalhes, algumas informações acerca dos diferentes grupos de seres vivos. Então, na aula de ontem, a gente viu que os seres vivos, de uma forma geral, podem se reproduzir de duas formas, assexuadamente e sexuadamente, certo? A gente viu também que uma das características da reprodução sexuada é a fecundação, que só ocorre nessa modalidade reprodutiva. O que acontece é que os diferentes grupos de seres vivos, eles podem ter dois tipos de fecundação, pode apresentar duas formas dessa fecundação acontecer, que é o que a gente vai ver agora, certo? Então, nos seres vivos que se reproduzem sexuadamente, a fecundação, que é a união dos gametas, né, das células reprodutoras, ela pode ocorrer dentro do corpo do animal, geralmente da fêmea, ou fora do corpo do animal no meio ambiente, certo? Quando a fecundação ocorre dentro do corpo do animal, essa fecundação é chamada de fecundação interna, tá? E quando essa fecundação ocorre no meio ambiente fora do corpo do animal, ela é chamada de fecundação externa. E aí nós temos algumas características com relação a essas duas formas de fecundação. Na fecundação externa, é necessário que se produza um grande número de células reprodutoras, um grande número de gametas, para eu conseguir dar a maior probabilidade do gameta masculino encontrar o gameta feminino lá no ambiente. Então, os animais que têm fecundação externa, eles produzem uma grande quantidade de gametas, certo? Além disso, né, poucos dos zigotos ou dos embriões formados a partir do encontro ocasional entre esses gametas no meio ambiente sobrevivem às adversidades do meio. Então, se você pensar, por exemplo, num peixe, né, cuja fecundação é externa, eles lançam os gametas na água, esses gametas ocasionalmente se encontram na água, ocorre a fecundação, é formado o embrião, né, o zigoto, o embrião. Esse embrião ele fica lá livre na água e ele pode ser, por exemplo, alvo de outros peixes que podem comê-lo. Então, além de eu produzir uma grande quantidade de gametas para conseguir fazer com que um gameta masculino encontre o gameta feminino, é necessário também que eu produza um grande número de embriões para que eu tenha pelo menos uma pequena parte, né, que sobreviva às adversidades do meio, já que ele vai estar no meio ambiente, no meio externo, não vai estar protegido, certo? Isso requer dos seres vivos que possuem fecundação externa um grande custo energético para a produção desse grande número de gametas. Já a fecundação interna não tem esse problema. Como o animal ele coloca, né, geralmente o macho coloca os seus gametas masculinos dentro do corpo da fêmea. Lá dentro do corpo da fêmea vai ocorrer a fecundação. Então, como o gameta já é lançado dentro do corpo da fêmea e tem uma maior probabilidade desses gametas masculinos encontrarem os gametas femininos, eu não preciso produzir uma grande quantidade de gametas, como é o caso da fecundação externa. Então, o custo energético para a produção desses gametas também é menor. E, além disso, como a fecundação ocorre dentro do corpo do animal, o embrião formado ele fica protegido, pelo menos por alguma parte do seu desenvolvimento, e tem uma maior probabilidade de sobreviver, certo? Essa é a diferença entre a fecundação externa e a fecundação interna, tá bom? Pois bem, os seres vivos eles também são classificados quanto à sua forma de desenvolvimento embrionário, ou seja, aonde o embrião, o filhotinho, o filhinho, ele vai se desenvolver, certo? Então, os seres vivos eles são divididos em três
grupos quanto ao desenvolvimento do embrião, que são os ovíparos, os ovovivíparos e os vivíparos. Os animais chamados de ovíparos são aqueles que se desenvolvem dentro do ovo e fora do corpo da mãe, certo? Então, os ovíparos são os animais que se desenvolvem dentro de um ovo, mas fora do corpo da mãe. Exemplos de animais ovíparos são os répteis, como as serpentes, né, as cobras e serpentes, e aqui as tartaruguinhas, e as aves de uma forma geral. Aqui, né, um pintinho, né, da galinha, ou, por exemplo, um pato, e etc. As aves e os répteis são exemplos de animais ovíparos, né, se desenvolvem dentro de um ovo e fora do corpo da mãe. Aí, eu queria deixar claro uma coisa, né? Como o embrião ele vai se desenvolver dentro do ovo, dentro deste ovo, portanto, tem que existir um material nutritivo para alimentar o embrião durante seu desenvolvimento. Quando você olha, por exemplo, o ovo de uma galinha, você percebe que lá existe a gema e a clara, certo? A gema é a célula embrião que vai dar origem ao pintinho. Já a clara é o alimento que esse embrião vai utilizar para se desenvolver. Então, quando o pintinho estiver se desenvolvendo lá dentro do ovo, ele vai se alimentar da clara do ovo para se desenvolver, tá bom? Agora, a segunda modalidade, né, a segunda classificação aqui dos animais quanto ao seu desenvolvimento embrionário, nós temos os animais ovovivíparos. São aqueles animais que também se desenvolvem dentro do ovo, mas dentro do corpo da mãe, tá bom? Se desenvolve dentro de um ovo, mas que fica guardado dentro do corpo da mãe, certo? Exemplos de animais ovovivíparos, nós temos aqui o ornitorrinco, tá? Temos aqui o escorpião, também é ovovivíparo, e algumas serpentes, cobras venenosas, como é o caso da cascavel, são animais ovovivíparos. Da mesma forma que os animais ovíparos, o embrião se desenvolve alimentando-se da reserva nutritiva presente no ovo. Ele não se alimenta da mãe, se alimenta da reserva nutritiva presente no ovo, tá bom? A última modalidade de desenvolvimento embrionário para a classificação dos seres vivos são os animais chamados de vivíparos. Nos animais vivíparos, o embrião se desenvolve dentro do corpo do animal, geralmente da mãe, tá bom? Então, o embrião, ele se desenvolve dentro do corpo da mãe e se alimenta a partir, né, de trocas com o corpo da mãe, tá bom? Ele se alimenta a partir da própria nutrição da mãe, tá bom? Então, é o caso, por exemplo, da nossa espécie. Nós nos desenvolvemos, né? O bebê ele se desenvolve dentro do corpo da mãe e se alimenta a partir do corpo da mãe, tá bom? Esse tipo de desenvolvimento dá a classificação dos animais vivíparos, né? Não existe um ovo, tá? Como o animal se desenvolve dentro do corpo da mãe, se alimentando dos próprios nutrientes da mãe, isso gera um grande custo para a mãe, né? Que vai alojar o bebê durante seu desenvolvimento, o embrião durante seu desenvolvimento. Como é energeticamente muito custoso, geralmente, animais vivíparos têm um menor número de filhotes, se comparado às outras modalidades, como são os ovíparos e os ovovivíparos, tá bom? Que mais? O que a gente pode falar sobre os animais vivíparos? Como também ele se desenvolve dentro do corpo da mãe, esse desenvolvimento embrionário gera uma maior probabilidade de sobrevivência. Então, como o bebê fica guardadinho dentro do corpo da mãe, ele tem maior probabilidade de sobrevivência, já que ele não vai estar exposto às adversidades do meio, tá bom? É bem mais fácil ele sobreviver, tá? Exemplos de animais vivíparos, nós temos a espécie humana, os doguinhos, os gatos, enfim, os mamíferos de uma forma geral, a maioria deles são vivíparos, tá bom? Na nossa próxima videoaula nós vamos conhecer os tipos de nutrição.